Olá, boa tarde para você. Em Livramento de Nossa Senhora já começou a corrida para a disputa política. Hoje vamos entrevistar no Jornal do 88 o pré-candidato a prefeito de Livramento de Nossa Senhora pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, o médico Dr. Valdirando. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu já pergunto, quem é Dr. Valdirando? Saudações, Luiz Terêncio, saudações ouvintes do Jornal da 88 FM. Quem é Valdirando? Eu sou livramentense, meus pais também livramentenses, meu pai nascido em Itaguaçu, minha mãe em Tabuleiro. Hoje sou médico, formado em Salvador há 7 anos. Para falar sobre mim, eu vou descrever aqui sucintamente, né, minha trajetória, tanto de formação quanto profissional. Eu saí cedo de casa, né, dos 14 aos 17 anos eu morei em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, onde eu consegui me formar como técnico em informática industrial na Escola Técnica Federal de Ouro Preto. De lá eu fui trabalhar na Magnesita, né, na época, né, em 92 mais ou menos, né, 91, 92, a informática não estava tão difundida quanto hoje e eu fui assumir diversas funções na empresa. Trabalhei lá por volta de 6 a 7 anos e pude passar em diversos setores, né, pude conhecer todos os setores da empresa por conta do serviço que eu prestava no momento ligado à informática, né. Eu informatizei várias áreas, né, vários setores da empresa. Isso da produção até transporte, almoxarifado, né? Todos os setores por qual passa uma grande empresa do porte da Magnesita. Nesse intervalo de 7 anos eu também consegui fazer um curso superior em Vitória da Conquista. Eu fiz economia, portanto eu também sou economista. Experiência, né, que inclusive o que me deu bagagem para eu poder começar a enfrentar os concursos foi quando eu consegui passar no concurso do Fórum. Eu fui oficial e tabelião, concursado do Fórum, período em que eu trabalhei por 7 anos, e assim eu saí da Magnesita nesse período, né? Quando eu fui concursado no Fórum, lá eu pude ter várias experiências no Poder Judiciário. Eu assumi por alguns momentos, né, o cargo de oficial da Vara Civil, da Vara Crime. Eu assumi também funções dentro do eleitoral, né? Eu já fui chefe, né, da informática do eleitoral. Então eu tive uma experiência muito forte com o que o judiciário, né, pôde me favorecer. Nesse momento, quando o prefeito de Brumado também assumiu a prefeitura em seu primeiro mandato, por a gente ter trabalhado na empresa Magnesita, ele me conhecia, né, sabia da minha potencialidade por conta da área de informática e do curso de economia também. Eu fui convidado então para ser o assessor do prefeito. E trabalhei lá com ele por uns 4 anos, concomitantemente também no fórum, né, lá em Brumado. Esse período com a prefeitura de Brumado a gente pôde desenvolver vários trabalhos, né? Eu tive a honra de estar representando o prefeito junto ao deputado estadual João Bonfim, à época deputado. Eu tive toda essa tarefa, todo esse trabalho, né, de estar trazendo, né, negociando obras, né, e serviços, né, e tudo, né, que a área estadual pode oferecer para o município. E essa parceria foi muito boa, a gente conseguiu, né, grandes coisas para o município de Brumado. Nesse período, inclusive, eu fui presidente do Centro Industrial de Brumado, onde por 2 anos a gente fez um bom trabalho, né, de isenção de impostos, né, atração de indústrias. E eu acho que esse centro industrial não foi muito para frente. Depois que eu saí, não sei como é que foi gerido isso, mas na época a gente teve contato com várias empresas, né? Eu tive também a incumbência de estar conversando com o comércio local,
ouvindo, toda essa parte de indústria e comércio, o que a gente poderia estar favorecendo, o que o município poderia estar trabalhando, para melhorar o comércio e a indústria em nosso município de Brumado, à época. Então, também ganhei muita experiência nessa área administrativa. Quando, depois desse trabalho na Magnesita, eu passei a estudar para concursos, Eu sempre fui bem dinâmico nas coisas. E inclusive, eu dava aula, Eu cheguei a dar aula para o colégio estadual, quando eu ministrava aula de física, matemática, no período noturno. Um tempo após também eu passei a dar aula no período diurno. Então eu tenho essa experiência também como professor por cerca de 3 anos, quando eu tinha um REDA do governo do estado. E passei a estudar para concurso nesse período, como eu tinha dito, e consegui, graças a Deus, em Salvador, fazer o vestibular e ser aprovado no curso de medicina. E tive a grata satisfação de, ao me formar, o primeiro trabalho que eu pude ter foi exatamente em Livramento de Nossa Senhora, quando o prefeito à época, Dr. Paulo, me convidou para trabalhar lá. E eu pude assumir, dentro do período em que eu trabalhei, cerca de 3, 4 anos, vários trabalhos no município. Eu trabalhei em posto de saúde, eu trabalhei no posto de saúde de Itanagé, da sede, eu trabalhei no posto de saúde de Iguatemi, nesse período. Eu trabalhei no hospital também, na emergência do hospital. Eu trabalhei no SAMU, passei um período de cerca de 8 meses a 1 ano como coordenador, médico coordenador do SAMU. E nesse período, inclusive, foi que eu me percebi como uma forte tendência para o lado humano, que o curso de medicina nos oferece por conta do trato direto com a pessoa, Quando uma pessoa chega no consultório, quando um cidadão chega no consultório, ele expõe várias coisas, inclusive da vida pessoal, das dificuldades, e a gente, dessa forma, passa a conhecer muito, não só a pessoa, como a família, mas como a sua localidade. Foi daí que o ser humano, valdirando, foi se desenhando, e a partir disso houve os contatos políticos, de interesse da população, para que a gente pudesse, estar ajudando, de outras formas, e não só como médico. Doutor Valdirando, por que você decidiu ingressar na política? Meu ingresso na política foi de forma natural, vamos dizer assim. Minhas formações e meus trabalhos, foram me sensibilizando com a questão da população, quando eu fui professor, quando eu trabalhei na prefeitura em Brumado, quando eu fiz medicina, comecei a trabalhar também com a população diretamente, Então isso foi me sensibilizando para as questões políticas, sociais, econômicas, de minha formação, o curso de economia. Eu fiz inclusive um trabalho sobre a economia de Brumado, o impacto da indústria, no comércio de Brumado, foi o meu projeto, para me formar. Então, não tem como a gente estar fora disso, porque política é o que mais pode afetar a vida do cidadão. Você tendo um bom político, a tendência é que o cidadão ele tenha mais benefícios. O mau político é o inverso. Você tende a ter uma população com menos, com um olhar menor para a população. Então, foi natural. O meu contato com a Câmara de Deputados em Salvador, foi mudando o meu olhar em relação à política. E quando eu fui convidado em Livramento, na época, para me poder se ingressar na política, eu comecei a divulgar meu nome, a conversar mais com as pessoas, em relação à possibilidade de a gente estar trabalhando isso. Então, mas eu nunca tinha disponibilizado meu nome para decisão do público, para um cargo eletivo. E agora chegou o momento, quando eu fui convidado pelo diretório municipal, na pessoa do seu presidente, Chiquinho do PT, a quem eu mando um abraço nesse momento.
em nome, né, de todo o diretório, né, um abraço, Chiquinho, do PT. E também quero agradecer esse momento também para poder mandar um abraço para toda a militância do PT de Livramento, que é uma militância muito forte. Então, quando eu recebi esse convite para estar disputando esse cargo de prefeito, foi quando eu me debrucei com as pessoas, né, da alta cúpula aqui de Salvador, e nós chegamos à conclusão que realmente era possível estar disponibilizando meu nome para que a população possa estar escolhendo dentre os demais candidatos. Então eu tive várias reuniões aqui, né, com o diretório estadual, com o deputado, hoje licenciado, né, o deputado federal Afonso Florencio, que é um grande líder aqui na Bahia, no PT, não só na Bahia como no Brasil. Nossa deputada estadual também do PT, Neuza Cadori. Nós tivemos e continuamos a ter todo esse apoio que um candidato precisa, né, para estar disputando, né, de forma justa uma prefeitura, principalmente de um município grande, igual de Livramento. O Livramento hoje está entre as 70 maiores cidades do estado da Bahia. Então é uma cidade de grande importância, né, a nível estadual. E então foi assim que a coisa caminhou e nós fizemos uma plenária. E nessa plenária meu nome foi confirmado como pré-candidato para estar disputando as eleições. E aqui estamos discutindo política junto a toda a população, principalmente a ouvinte da Rádio 88 FM. Qual a sua motivação, né, caso seja eleito, deixar aí de atuar como médico para estar atuando como prefeito? Motivação é uma só, é cuidar do povo, cuidar da população, trabalhar pelo povo, que é o que a gente faz, que a gente mais faz dia a dia no meu ato médico, que quando a gente está trabalhando em todas as funções que eu tenho hoje em dia, né, que eu trabalho como emergencista, eu trabalho como ultrassonografista. Então a motivação é unicamente essa, né? Não é de salário, não é de poder, é só de entender que o povo de Livramento mais do que nunca necessita de um cuidado diferente, né? De um cuidado, de um olhar mais próximo e de soluções que precisam, né, serem executadas de uma forma muito mais célere, muito mais democráticas, inclusive, em todas as áreas do município, né? Nós temos uma educação muito carente em nosso município, nós temos uma saúde muito precária, nós temos uma ação social que praticamente não existe em Livramento, um trabalho de ação social. Nós temos que desenvolver melhor a cultura, o esporte, o lazer, o turismo, ou seja, nós temos um Livramento hoje carente em praticamente todas as áreas em que a população ela exige e precisa, não é, da atuação do Estado, no nosso caso aí em Livramento. Qual é a sua percepção hoje para o cenário, né, do desenvolvimento do nosso município e o que você fará, né, para modificá-lo? Nossa Livramento ainda hoje é uma cidade totalmente dependente da agricultura, né, mais precisamente, né, da produção de frutos, da manga e do maracujá. E isso não é ruim como um todo, mas a gente precisa preparar o município para com que as pessoas que trabalham com isso, principalmente os pequenos produtores, eles tenham um apoio do qual nunca tiveram em nosso município. Hoje o pequeno produtor ele é refém de atravessadores. Quem vende maracujá, quem vende manga, a gente tem uma oscilação muito grande aí no mercado e a gente não pode fazer, né, um cultivo sem saber por quanto que a gente vai vender o fruto lá na frente. Porque tem custos, tem mão de obra, né, tem os defensivos, né, tem o adubo e fica uma conta muito difícil se a gente não tem um preço, pelo menos um preço mínimo definido. Então a gente precisa muito fortalecer o pequeno produtor em Livramento. Isso vai ser discutido no nosso plano de governo e a população vai participar disso, né? As entidades, né, que trabalham com agricultura, né?
e as associações, a gente vai ter que fazer um debate amplo, né? Qual a melhor forma de a gente, nesse caso, por exemplo, garantir, por exemplo, um preço mínimo. A gente pode trabalhar, atuar na área também de atuação, de atração de grandes empresas, pequenas empresas, que sejam médias empresas também, que venham a agregar, inclusive, na produção das frutas, né, em Livramento. A gente tem que diversificar, a gente pode trabalhar muito o turismo em Livramento. Livramento é o portal da entrada da Chapada, nós temos belezas naturais aí incríveis, né? Nós temos uma cultura de Livramento riquíssima, um povo que é alegre, um povo que recebe todos com satisfação. Isso tem que ser trabalhado. Nós não podemos continuar aceitando que a cultura e o turismo de Livramento seja apenas festas, né? Grandes shows. Não é? Isso é um benefício bom, a gente precisa continuar mantendo isso, né? De uma forma diferente no meu pensar, mas a gente precisa manter, mas a gente precisa trabalhar muito a cultura, a gente precisa inclusive fortalecer. Nós temos em Livramento a comunidade quilombola, né? Isso também gera turismo, a gente precisa olhar para a comunidade quilombola de outra forma. Tem muito em Livramento que deve ser feito, mas principalmente o que a gente pode fazer ou não vai depender do nosso plano de governo, que vai ser desenvolvido junto à comunidade, toda a comunidade de Livramento. Como médico, doutor Valdirando, quais seriam aí as suas pretensões, né, para a área da saúde pública, né, visto que em Livramento diversos casos tiveram finais trágicos, né, e as reclamações da população são cada vez mais evidentes? Bom, a saúde é um dos principais temas, né, que a gente precisa discutir. Primeiro, porque eu sou médico, conheço da área, e segundo, porque eu já fui médico, né, recente aí em Livramento e atuei por todos os setores da saúde. Então eu entendo que a saúde em Livramento continua sem o mínimo necessário para um bom atendimento para a população. Eu digo isso em todos os setores, né? Nós temos uma UPA carente, onde frequentemente nós temos, né, cidadãos que vêm a óbito, inclusive, por não ter um mínimo, né, de equipamento, que nem uma sala vermelha suficiente, um treinamento suficiente para o pessoal, e isso não pode continuar, né? Vidas têm que ser tratadas, né, de forma muito responsável. Eu não vejo isso no hospital. O hospital ele precisa ter uma obstetra. Isso é uma queixa já antiga, né? É uma necessidade que todos conhecemos, mas nenhum prefeito ainda soube resolver, né? Falta um pediatra no hospital, né? Uma criança, quando nasce, ela precisa ser avaliada por um pediatra, né? Hoje, aí, quando nasce uma criança, o que a gente fala? Leva no pediatra para ele avaliar melhor. E aí acaba-se tendo que procurar um pediatra particular, mesmo porque na policlínica nós não temos pediatras suficientes para que tenha um atendimento mais célere de um cidadão que procura, né? Uma criança que está com a queixa aguda, ela vai lá, não, a gente marca para daqui 30 dias, 40 dias, isso é um absurdo, né? É claro que no geral tem que ser assim, não é difícil, né? A demanda é muito grande, mas casos específicos você precisa ter uma forma diferente de trabalhar essas coisas, coisa que não existe em Livramento. Nós temos PSFs muito carentes de medicação, nós não temos uma farmácia que não tem as medicações básicas para o povo, não é? Então, assim, no geral, né, nem o básico Livramento tem oferecido. A gente quer estar prefeito da cidade para resolver essa questão da saúde em Livramento. É a primeira coisa que a gente precisa fazer com mais urgência, é resolver a questão da saúde em Livramento. Estamos batendo um papo com o Dr. Valdirando, ele que é pré-candidato a prefeito do município de Livramento de Nossa Senhora, pelo Partido dos Trabalhadores. Dr. Valdirando, qual é a sua diferença entre outros nomes, né, citados como pré-candidatos? Temos nomes aí sendo lembrados como possíveis pré-candidatos, alguns ex-prefeitos. Temos também o nome da vice-prefeita, que foi lançada pela situação como a candidata a prefeito.
A minha diferença básica é que eu sou um cidadão que não fui testado ainda, meu nome não foi para a urna em momento algum de minha vida. Isso é uma diferença básica. Eu nunca assumi um cargo eletivo e é minha principal diferença entre todos eles, porque até a vice-prefeita ela já tem 7 anos, né? Vai para 8 anos aí de mandato como vice-prefeita. Então dá para se conhecer um pouco pela função de vice-prefeita quem é a atual pré-candidata também no lado da situação. Essa é a diferença básica. Eu sou um candidato novo, um candidato do Partido dos Trabalhadores, que tem o apoio do governo do estado, na pessoa do seu comandante, o governador Jerônimo Rodrigues, né? Temos todo o apoio do governo federal, que é o nosso presidente Lula. Então, ninguém tem uma força tamanha quanto o meu nome como candidato, pré-candidato, no caso, a prefeito de Livramento, por ter o apoio de todas as esferas de governo, estadual, federal e aqui no município, a gente conseguindo manter também um governo municipal do PT, a gente vai ter algo que nunca se existiu no nosso município, que é as três esferas de governo unidas com um único querer, com um único desejo, que é trabalhar pelo povo. Livramento merece, Livramento precisa estar alertado para essa oportunidade única em que um candidato pelo PT tem nas duas esferas o mesmo partido e com todo o apoio que a gente precisa para chegar bem, para disputar de igual para igual com qualquer candidato que vier a ser. Quais as principais propostas e ideias, né, que você pretende implementar caso seja eleito, né, focando aí nos desafios e problemas enfrentados pela cidade na área da educação, ação social, cultura e esporte e, não menos importante, né, na infraestrutura? Realmente, Luiz Terêncio, nós vamos ter diversos problemas, grandes problemas a serem enfrentados em todas as áreas. Como eu disse anteriormente, falando da educação, nós não temos praticamente educação boa, de qualidade em Livramento. Nós temos escolas que, nesse calor, como se não tivesse calor em Livramento, não existem ar-condicionado em escola alguma. Nós não temos uma escola em tempo integral. E é um trabalho, é um desejo do PT, do programa de governo do Estado e do governo federal, transformar o maior número de escolas em escolas em tempo integral. Isso por vários motivos, vários. Com isso, o aluno vai estudar mais, vai aprender mais. Nós vamos ter várias refeições durante o dia. Então o aluno ele vai ganhar essa qualidade de alimentação, né, nas suas escolas. Nós vamos ter também mais tempo de esporte dentro das escolas, né? Escola em tempo integral significa isso. Significa integralizar todo cidadão, né? Toda criança, todo jovem, né? Com a escola. Então, isso é um do primeiro projeto que a gente precisa ver e tentar essa viabilização o mais rápido possível para Livramento. Né? Não só dotar as escolas de equipamentos, mas também transformar, se possível, todas, nesses 4 anos que a gente teria de governo, em escolas de tempo integral. A gente precisa valorizar o funcionário da escola, não só o professor, aquele que trabalha na limpeza, aquele que trabalha na segurança, aqueles trabalhadores administrativos, porque o resultado final depende de toda uma estrutura, né? De uma estrutura física, mas também de uma estrutura de pessoal. Isso passa por valorização na renda, por valorização e treinamento, né? Por um plano de cargos e salários justo, né? E pela implementação de leis que existem e que a gente sabe que na educação o prefeito que entra fica postergando, fazendo reuniões, e só quem perde é
aquele profissional que está ali e acaba por ficar sem até motivo para trabalhar. Ação social não existe em Livramento, né? Vamos falar aqui da ação social, não é? Ação social passa por todos os setores, né? Todas as secretarias, não é só a Secretaria de Ação Social, não é? Quando a gente tem um cidadão enfermo, ele precisa muito da ação social, que o município abrace ele de uma forma integral, não é? Não basta ele ir no hospital, ele tem que ter uma medicação ou a baixo custo, ou a custo zero, não é? Ele precisa às vezes fazer um exame fora, ele precisa de um ônibus, não é? Ele precisa de um acompanhamento na sua doença, não é? Se ele não tem uma residência, se ele mora de aluguel, a gente precisa apoiá-lo usando Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Isso em Livramento, ninguém tem apoio, cada um que se faça o seu. O governo municipal, ele não trabalha isso, não é? Ele não faz reuniões, ele não mostra o caminho, não é? E a gente vê muito, principalmente em Livramento, a questão da perseguição, não é? Se alguém votou no prefeito, essa pessoa ela tem tudo. Se não votou, é a lei para ela. Às vezes a pessoa precisa entrar com processo, leva tempo, às vezes precisa gastar com advogado. Isso tudo a gente precisa rever, não é? Não pode continuar sendo assim. O prefeito ele é o prefeito de todos, ele não pode ser o prefeito daqueles para qual ele foi votado, né? A partir do momento que você ganha, você tem que trabalhar para todos. É essa forma que nós queremos implementar, né, em Livramento. É o governo de todos. Em relação à cultura, né, eu já disse um pouco em outra resposta, agora há pouco. A gente não trabalha a cultura de Livramento. Eu vejo os esportes aí que precisam estar fazendo vaquinhas para poder ir num campeonato, né? Isso não pode acontecer. A gente tem um campeonato forte em Livramento de futebol. Por quê? Por exemplo, não tem um time Livramento Futebol Clube. Isso, com apoio do município, da prefeitura, a gente poderia formar um grande clube, como tem Vitória da Conquista, né? Como tem Juazeiro, como tem Feira de Santana, não é? E isso faz movimentar a economia, faz parte do esporte, né? Faz parte da cultura de Livramento, né? Esporte também é cultura. Então, a gente precisa trabalhar muito o esporte, precisa trabalhar muito a cultura de Livramento, de forma não tendenciosa como é feita hoje. A gente precisa trabalhar ouvindo todos, reunindo todos e decidindo como a gente pode conseguir de uma forma mais prática chegar no que a gente deseja, que é cultura e esporte para todos do município. O turismo também nem se fala, né, gente? Nós temos uma cidade altamente turística por diversos motivos, né? Tem um turismo, inclusive da agricultura, né? Grandes áreas aí plantadas de manga e de maracujá. Temos pinha também, né? Temos os pequenos agricultores que plantam também suas pequenas, né, culturas. Nós temos o turístico ecológico, que é fortíssimo, né? Entrada da Chapada Diamantina, né? O Portal da Chapada, Livramento é assim conhecido. Nós temos a linda cachoeira, nós temos, né, trilhas aí diversas. Nós temos a Estrada Real, pela qual o governo português levou o seu ouro para a Europa, né? O nosso ouro para a Europa, através do quinto do ouro, né? Tudo que era produzido aqui. Um quinto ficava e quatro quintos eram levados para a Europa. Então isso é cultura e isso não tem sido aproveitado. Tem muito a se trabalhar, mas tem muito a se discutir para que se podemos fazer tanto na educação quanto no turismo, na cultura, né? E falando de infraestrutura, isso aí com certeza a gente também tem que ter um olho atento, que é não só trabalhar estradas e fazer obras. Infraestrutura é tudo que o município precisa. Nós não temos uma infraestrutura física, por exemplo, em nosso município por exemplo, física para manter todos os órgãos em instituições, em áreas que seja do município, né? Não tem motivo nenhum uma cidade do tamanho de Livramento precisar alugar ambientes
para manter sua secretaria, seus órgãos em funcionamento. Então, infraestrutura é isso. A gente precisa dotar Livramento de uma infraestrutura para que os órgãos, as secretarias, eles possam ter o seu local, não precisando de pagar aluguel. E isso é também, provavelmente, nosso carro-chefe, caso a gente seja eleito em Livramento. O que você pretende fazer pela educação superior no município, né? Levando aí em conta que os jovens eles precisam deixar Livramento para viver em outras cidades, tendo que enfrentar as dificuldades do alto custo de vida e também do distanciamento familiar. A discussão de se implantar curso superior em Livramento, né, gratuito, passa por discussões com o Estado e com o governo federal, por conta, né, das universidades que ambos coordenam e têm a sua responsabilidade para isso. Claro que a gente tem que manter-se ativo, né, e tentar o máximo possível de soluções para que seja implantada pelo menos um campo avançado em nosso município. Mas o que a gente tem mais de importante hoje, como a própria pergunta afirma, que é essa dificuldade de locomoção, dificuldade até de custo de alimentação e tudo mais, isso a gente se resolve sem discutir com o Estado e com o governo federal, que é trabalhar de forma responsável com essas casas de estudantes que nós temos. Se não me engano, em Livramento tem um em Salvador, tem um em Vitória da Conquista, mas está praticamente abandonada, né? Você ter uma casa de estudante implica em manter um custo fixo, mensal, não só do aluguel. Você tem que dar manutenção, você tem equipamentos dentro da casa que precisa estar funcionando, né? Você tem que ter um ambiente que não pode ser insalubre pro estudante. Ele tem que chegar na casa, ele tem que ter um ambiente bom, ele tem que ter um fogão funcionando, ele tem uma conta de água, uma conta de luz paga, né? Ele deve ter uma funcionária para cuidar dos afazeres da casa, da limpeza da casa, para fazer a comida. Ele deve ter o mínimo necessário de alimentação, tudo pago pelo poder público. Isso é possível, nós temos exemplos, né, de várias cidades que fazem isso, realmente não só entendendo isso como um custo, isso é um investimento que você faz no jovem. Livramento deixa muito a desejar isso, e é isso que a gente pretende fazer em relação à população jovem que quer estudar, quer fazer seu curso superior. Discutir com o Estado e com o governo federal a vinda, né, de campos, né, de nível superior, não só nível superior, nível técnico também é muito importante, né, mas principalmente fortalecer as casas, né, dos estudantes que a gente possa ter em várias cidades que já tem esses cursos, inclusive cursos mais robustos. E isso é importante porque você trazer uma faculdade, né, até essa faculdade no município, ela se instalar e se tornar uma faculdade, um campus forte, ela leva tempo. E a gente precisa exatamente fortalecer o que a gente já tem pronto no município. Recentemente vimos um índice de abusos a crianças e adolescentes, evasão escolar, né, problemas com álcool e conflito familiares, pertinentes aí em bairros periféricos da cidade, obtidos através de um balanço, né, feito pelo Conselho Tutelar de Livramento de Nossa Senhora. Quais são os seus planos, né, para estar modificando este cenário? Fala pra gente. Uma ação global precisa ser feita para se resolver ou se minimizar esse problema com o jovem, com a criança, com o adolescente, né? Tudo que foi dito aí, questão da evasão escolar, questão dos problemas com álcool, conflito familiar, né? Isso acontece principalmente em bairro periférico, mas acontece muito no centro. Isso passa por praticamente não, por todas as secretarias que uma prefeitura tem, né? O que tira muito a criança, o jovem, do álcool é o esporte, né? As crianças menores, o que tira ela de abusos é você ter um conselho tutelar forte, com equipamentos, né?
com a força policial ali, atuante, próximo junto ao Conselho Tutelar. Você precisa de creches, Livramento precisa ter creches para a criança, né, a primeira idade, né, da criança, ela ter um local seguro. Hoje as mães precisam trabalhar, os pais trabalham, crianças pequenas ficam em casa, sozinhas, ou sendo cuidadas por uma criança maior. Isso não pode, isso é perigoso. Então a gente precisa dar essa segurança para essa criança, para esse jovem, com creches, né, que funcionam realmente, né, que a mãe possa ficar tranquila, trabalhar. Essa creche, inclusive, não é só para cuidar de uma criança, não é só para dar uma papinha. Essa creche, ela precisa ter um professor, ela precisa ter um psicólogo lá dentro para estar conversando com as pessoas, para estar conversando com as mães, com as crianças, né? Ter uma estrutura boa para que a criança seja bem recebida e a mãe fique tranquila no seu trabalho. A gente precisa trabalhar o esporte, como eu disse antes. O jovem que joga bola, que tem um campeonato para disputar, que ele é bem alimentado, que ele tem uma escola boa, uma escola com ambiente bom, com ar-condicionado, com professor capacitado, né, com equipamentos bons lá dentro. Essa criança ela vai ter menos possibilidade de estar indo para o uso do álcool, para o uso da droga, para o uso para a criminalidade, né? O poder público ele tem que fazer o que lhe é pedido, que é trabalhar bem pela população. Isso a gente não tem visto em Livramento. A gente precisa mudar essa realidade. Só um prefeito com força, com vontade, com apoio do governo federal, com apoio do governo estadual, que é o nosso caso aí do Partido dos Trabalhadores aqui em Livramento, é que tem todo o dever, todo o direito e toda a força que a gente precisa para poder fazer essas mudanças necessárias. Caso contrário, fica muito difícil para que o povo consiga ter o mínimo necessário que a gente precisa em Livramento para cuidar dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Valdirando, qual a probabilidade do grupo desfazer, né, a chapa para estar prestando aí apoio a outros candidatos? Luiz Terêncio, nós temos uma resposta bem simples em relação a esse questionamento. Nosso trabalho principal aqui em Livramento é fortalecer o partido. O partido ele passou por um período ruim, né, depois da prisão de nosso presidente Lula, quando algumas pessoas que inclusive faziam parte, alguns filiados que faziam parte inclusive do nosso diretório, eles saíram do PT, foram para o partido inclusive da situação, que está aí hoje em Livramento, e junto levaram outros companheiros, e com isso o partido em Livramento, ele foi um pouco esvaziado. Então foi me pedido como principal tarefa, né, foi me dado como principal tarefa o fortalecimento do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui em nosso município de Livramento. E para isso eu, como pré-candidato, o trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho de discussão com as lideranças, com as associações, com as entidades, né, de Livramento, públicas e privadas, e em torno de uma discussão do que a gente quer para Livramento, a partir de uma possível eleição do PT em nosso município. Então, no momento, a gente não pensa, a gente não pode ser também trabalhar como um ditador e dizer que nunca fará isso, mas todas as discussões levam a que a gente precisa manter nossa candidatura, independente de se a gente vai ficar forte o suficiente para ganhar uma eleição ou não. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, em sendo uma campanha contra a situação e que os outros opositores não entendam que a candidatura que tem mais condições, principalmente por a gente ser do Partido dos Trabalhadores, que faz parte o governo do estado e o governo federal, por ter um candidato novo, cuja rejeição, obviamente, é pequena, né? Diferente de quem já foi prefeito e tem sua rejeição já elevada por conta, né, do ofício, né, de ser prefeito. Então, se a oposição entender que o melhor seria nos apoiar, a gente está de braços abertos, inclusive a gente já conversou, como conversa com amigos, isso é importante, né, na vida pública. Política significa isso, significa o diálogo, né, o diálogo em torno de
assuntos que possam ser, que possam ter pontos em comuns. Então a gente entende que no momento o melhor candidato para assumir, né, uma prefeitura em Livramento, em condições de fazer um trabalho totalmente diferente de tudo que já foi feito nos últimos 20 anos em nosso município, esse candidato seria um candidato do Partido dos Trabalhadores, e nesse momento o candidato escolhido, né, sou eu, é o Valdirando, que está aqui falando, e a gente pretende levar isso até o fim, mesmo porque não é decisão nossa, é uma decisão do Diretório Municipal, do Diretório Estadual e com apoio do Governo Estadual e do Governo Federal. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu gostaria aqui de agradecer a participação do Dr. Valdirando, né, e deixar aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a você, Luiz Terêncio, pelo convite para estar aqui falando junto à população de Livramento. É uma satisfação muito grande, né, imensa, em poder estar discutindo política, né, com esse povo de Livramento, um povo que tem sofrido, né, onde essas últimas administrações fizeram muito pouco pela população em si, né, e dizer que estou aqui de braços abertos para, em outras oportunidades, estar discutindo outros assuntos, né. A gente está num período de pré-campanha, um período que a gente vai construir ainda um projeto de governo. A gente precisa ouvir a população. Toda opinião que eu passei aqui é uma opinião a partir de histórias colhidas, de observação, mas isso tudo ele vai se desenhando, vai mudando, né? A gente é um ser que precisa ter essa inteligência de estar adequando as coisas, né, às realidades. Então, eu queria dizer isso, viu, Luiz Terêncio, e a toda a população de Livramento. Estamos abertos a discussões, a ouvir opiniões, e graças a Deus a gente tem essa condição de poder estar mudando de opinião em um caso ou outro, que a gente achar que isso seria melhor para a população de Livramento. Para finalizar então, caros ouvintes, Livramento merece mais educação, mais saúde, mais esporte, mais cultura, mais lazer, mais ação social, mais infraestrutura. Um grande abraço a todos e até mais. Lembrando que o nosso espaço ele é democrático. Caso você, pré-candidato a prefeito, queira participar, fique à vontade, entre em contato com a nossa redação, né? O WhatsApp é o 999001088, né? E participe aqui com a gente do Jornal da 88.